Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ancião e é um privilégio poder falar com todos vocês a respeito da história das Testemunhas de Jeová. Participei dentro desta religião por 15 anos, fui ancião por quase 4 anos, então eu estudei muito para falar a respeito das coisas que digo nesse vídeo. Se você é uma testemunha de Jeová, é uma boa notícia, é sinal de que você está começando a despertar. E eu incentivo que você possa conferir todas as publicações que eu mostro, porque foi assim que eu entendi o que eles falavam e o que eles escondiam. Eu li, por exemplo, todas as publicações, A Sentinela e Despertai, desde 1960 em diante. Fiz uma varredura nos livros antigos e até nos livros de Rutherford. Com isso, compreendi em detalhes a história das Testemunhas de Jeová, em especial a parte que elas não querem contar para você. Outras, elas contam, mas de um jeito distorcido. Portanto, depois da vinheta, você vai conhecer a parte final da série Charles Taze Russell, em 1914. A Decepção. Após a vinheta. Se você não é testemunha de Jeová e ainda não compreende bem os ensinos e a história, fica comigo no canal que você vai entender. As Testemunhas de Jeová no Brasil tiveram um livro em 1993 chamado Proclamadores do Reino de Deus. E o símbolo dele é JV, quando você vai procurar na biblioteca online da Torre de Vigia. Bem, esse livro ele conta a história das Testemunhas de Jeová, traz alguns detalhes bem interessantes, mas não se aprofunda muito. Por quê? Porque há coisas que eles não gostariam de mencionar. Mas tem outras que é impossível eles esconderem, até porque há testemunhas vivas daquilo que ocorreu. Por exemplo, obviamente 1914 e 1925, que foram os principais anos que as Testemunhas de Jeová pregaram como o fim do mundo, não tem mais ninguém vivo. Mas 1975 tem muitas testemunhas vivas ainda. Então, eles não negam que isso de fato aconteceu e as suas expectativas. Mas a questão é, como eles justificaram aqueles que saíram? Não é mesmo? Dá uma olhada comigo aqui no livro Proclamadores. Logo no capítulo 6, na página 61 e 62, eles trazem um trecho de uma experiência do irmão Macmillan, Alexander Macmillan. Vocês sempre vão ver comentários do Macmillan sobre 1914, o que ele passou. Depois eu vou explicar por que eles escolhem Macmillan. Bom, ali na página 62... diz o seguinte: de fato, relembrando aquela manhã em que Russell anunciou o fim dos tempos dos gentios, Macmillan admitiu: ficamos muito emocionados e eu não teria ficado surpreso se naquele momento começássemos a subir, sendo aquele anúncio o sinal para começarmos a ascender ao céu. Mas, naturalmente, nada disso aconteceu. Nós vimos nos outros vídeos como a Sentinela e a série de livros Estudo das Escrituras, em especial o segundo volume, O Tempo Está Próximo, anunciava com veemência o fim dos tempos dos gentios em 1914 e o que isso significaria para as pessoas. O reino de Deus substituiria todos os governos sobre a terra. Além do mais, eles também diziam que com o fim dos tempos dos gentios, os gentios, para que você possa entender, se tratam de todas as pessoas que não são israelitas. Então, eles consideravam naquele tempo que a nação de Israel era ainda favorecida por Deus,
que eles precisavam ouvir o evangelho sobre Jesus e que muitos judeus eles seriam levados ao céu. Então Jerusalém ela não mais seria pisada pelas nações. E isso se daria em 1914. Mas vemos que isso não se cumpriu, porque os judeus continuaram espalhados pelo mundo sem ter uma terra, até que a ONU, os Estados Unidos e a Inglaterra, principalmente, fizeram um acordo e em 1948 para a criação do Estado de Israel. Então, nem isso se cumpriu em 1914. Mas vamos focar aqui na ida deles para o céu, que era o que eles tanto esperavam e o que foi tanto pregado por Russell. A fim de se justificarem, eles dizem aqui na página 63 do livro Proclamadores: irmão Russell, não ficou decepcionado? Aí eles colocam a resposta de Russell, na Sentinela 1º de fevereiro de 1916. Alguém pergunta para Russell e ele coloca lá a pergunta e a resposta. Mas, irmão Russell, o que pensa sobre o tempo de nossa mudança? Não ficou decepcionado que não aconteceu como esperávamos que acontecesse? Talvez perguntem. Não ficamos decepcionados, é a nossa resposta. Irmãos, os dentre nós que temos uma atitude correta para com Deus, não estamos decepcionados com nenhuma de suas providências. Não era nosso desejo que a nossa vontade fosse feita. Portanto, quando descobrimos que o que estávamos esperando em outubro de 1914 era errado, ficamos contentes que o Senhor não mudou seu plano para nos agradar. Não queríamos que ele fizesse isso. Meramente desejamos entender seus planos e propósitos. Bom, vamos salientar algo que ele diz aqui, Os dentre nós que temos uma atitude correta para com Deus, não estamos decepcionados com nenhuma de suas providências. Então, os irmãos que estavam decepcionados com aquilo que lhes foi dito, que era vindo de Deus, por terem se decepcionado, conforme diz o Proclamadores, nas palavras de Russell, eles não tinham uma atitude correta. Será que isso é justo? Depois de quase 40 anos pregando sobre o que esperar de 1914? Aí ele continua, no outro parágrafo. Imaginávamos que a obra da colheita do ajuntamento da igreja, os ungidos, seria realizada antes do fim dos tempos dos gentios, mas nada na Bíblia dizia isso. Notem, lamentamos que a obra da colheita continue? Não, absolutamente. Nossa atitude atual, amados irmãos, deve ser de muita gratidão a Deus, de mais apreço pela bela verdade que Ele nos concedeu, o privilégio de enxergar e de ser identificados com ela, e de incrementado zelo em ajudar a levar essa verdade ao conhecimento de outros. Ora, veja só, os primeiros estudantes da Bíblia pregaram por quase 40 anos. Sabe o que é se empenhar e dizer para todas as pessoas que quando chegasse 1914, outubro de 1914, o reino de Deus governaria sobre a terra? Você acha que a partir de 1910, por exemplo, as pessoas fizeram faculdade? 1912, início de 1914, será que aqueles jovens que pensavam em se casar, se casaram? Não. Por quê? Porque estava à beira da porta aquilo que Russell havia predito. E conforme nós vimos nos vídeos anteriores, Russell às vezes titubeava, às vezes dizia para os irmãos, com cautela, que poderia não acontecer em 1914, mas em 1915 ou próximo disso. E outras vezes ele continuava incentivando a data de 1914 e os seus acontecimentos. E quando a Primeira Guerra Mundial começou, em agosto de 1914, Russell ficou ainda mais empolgado. Na verdade, o que aconteceu foi a morte de Russell, em 31 de outubro de 1916, exatamente no meio da Primeira Guerra Mundial. E aqueles irmãos pensavam,
todos eles pensavam isso, e era ensinado nas publicações que aquela guerra levaria ao Armagedon. Interessante que isso aconteceu também durante a Segunda Guerra Mundial. Os irmãos também eram ensinados de que aquela guerra levaria ao Armagedon. E o que aconteceu no meio da guerra? A morte de Rutherford, em 1942. Então, percebam que, ao justificar a falha das expectativas sobre 1914, a Sociedade Torre de Vigia joga a culpa para os irmãos, para os estudantes da Bíblia, que não tinham o foco correto. Mas eu quero que você acompanhe comigo ainda mais na página 635 e 636, o que a Torre de Vigia fala a respeito da expectativa de 1914. Citando na página 635 o Mensário dos Estudantes da Bíblia, que era uma publicação daquele tempo, o volume 6, o número 1, que foi publicado em 1914, Russell escreveu: se temos a correta data e cronologia, os tempos dos gentios findarão este ano, em 1914. O que significa isso? Não sabemos com certeza. A nossa expectativa é de que o domínio ativo do Messias começará por volta do fim da concessão de poder aos gentios. A nossa expectativa, certa ou errada, é que ocorrerão maravilhosas manifestações dos julgamentos divinos contra toda injustiça e que isto significará o colapso de muitas instituições atuais, se não de todas. Depois ali a Sociedade Torre de Vigia diz que ele frisou que não esperava o fim do mundo, mas que a Terra subsistiria. Claro, quando nós dizemos fim do mundo, não é o fim do planeta Terra, mas sim o fim das organizações humanas e religiosas. Isso é o que as Testemunhas de Jeová pregam até hoje. E Russell esperava que naquele ano coisas maravilhosas aconteceriam, manifestações dos julgamentos divinos contra toda a injustiça. Foi isso que aconteceu? Não. Mais adiante, ele diz o seguinte, em seu número de 15 de outubro de 1913, a The Watchtower, a Sentinela, havia declarado: segundo o melhor cálculo cronológico de que somos capazes, é aproximadamente nessa época, em outubro de 1914, ou então mais tarde. Sem dogmatizar, estamos aguardando certos eventos. Número 1, o fim dos tempos dos gentios, a supremacia gentia no mundo. E 2, o início do reino do Messias no mundo. Olha como os diretores, o corpo governante da Organização das Testemunhas de Jeová foi malandro, safado e mentiroso. Você viu comigo no vídeo passado sobre aquilo que Russell pregou sobre 1914, que ali tinha sete profecias que eles esperavam se cumprir. E o que eles colocaram aqui no livro Proclamadores? Apenas 2. Apenas número 1 e número 2. Que os tempos dos gentios terminariam, que teria o início do reino messiânico. Por que não mencionaram os 7 pontos e apenas 2? Para ocultar a verdade de você. Para que você, testemunho de Jeová, não entenda, porque afinal você não tem acesso às publicações antigas. Mas eu já disse para vocês o site, para que vocês possam baixar as publicações e consultar em inglês, claro, tudo aquilo que Russell falou. Então eles já começam aqui na justificativa omitindo coisas. Eram 7 pontos e eles mencionaram apenas 2. Fim da página 635. Parecia razoável para os estudantes da Bíblia que isso incluiria a glorificação de quem quer que ainda estivesse na terra e que havia sido escolhido por Deus para participar no reino celestial com Cristo. Mas como se sentiram quando isso não ocorreu em 1914? A Sentinela de 15 de abril de 1916 declarou:
Cremos que as datas revelaram ser bem corretas. Cremos que os tempos dos gentios findaram. Contudo, candidamente acrescentou: o Senhor não disse que a igreja toda seria glorificada em 1914. Nós meramente inferimos isso e, evidentemente, erramos. Então, as datas para Russell estavam certas, mas o que eles esperavam, ele disse que haviam errado. Mas ele não era um representante de Deus na terra? Ele não era como um profeta para Jeová? Como pôde errar? A não ser que se tratasse de mera interpretação humana. Na página 634, há um quadro que tem uma foto a respeito de Clayton Woodworth. Ele teria escrito uma carta sobre essa decepção de não ter ido para o céu. Vamos relembrar que Clayton Woodworth, ele depois que Russell morreu, né, ele foi um dos diretores da Sociedade Torre de Vigia e foi ele que escreveu o Mistério Consumado, 7º livro dos Estudos das Escrituras, feito a mando de Rutherford, com suas ideias e com as ideias de Clayton Woodworth. Este homem também escreveu vários artigos absurdos na Despertai, que antigamente se chamava A Idade de Ouro, e Consolação. Mas vamos ver a experiência dele, que a Sociedade Torre de Vigia gosta de salientar como exemplo para que os estudantes da Bíblia não se decepcionassem. Ele escreveu: 20 anos atrás, tu e eu críamos no batismo de bebês, no direito divino de o clero administrar esse batismo, que o batismo era necessário para escapar do tormento eterno, que Deus é amor, que Deus criou e continua a criar bilhões de seres à sua semelhança que passarão as incontáveis eras da eternidade nas sufocantes fumaças de enxofre ardente, suplicando em vão por uma gota de água para aliviar as suas agonias. Aqui ele está tratando sobre os ensinos das igrejas, né, sobre o inferno, sobre a imortalidade da alma, trindade e tantos outros ensinos padrão das igrejas cristãs, na qual o Russell rejeitava todos esses. Então, ele está fazendo uma carta de apelo para que as pessoas, os estudantes da Bíblia, agradecessem, mesmo não tendo ido para o céu, mas eles estavam no lugar correto. Ele diz mais adiante: louvo a Deus pelo dia que trouxe a verdade atual à minha porta. Era tão salutar, tão refrescante para a mente e o coração, que eu prontamente abandonei essas farsas e conversas ocas do passado e fui usado por Deus para também abrir os teus olhos cegados. Alegramo-nos juntos com a verdade, trabalhando lado a lado por 15 anos. O Senhor honrou-te grandemente como porta-voz. Jamais conheci alguém tão capaz de tornar as tolices de Babilônia parecerem tão ridículas, a respeito dos discursos do irmão Russell, né? Em tua carta perguntas: e agora? Agora vem o lado triste da coisa. Agora tu permites que teu coração se torne amargurado contra aquele cujos labores motivados por amor e cuja bênção do alto trouxe a verdade ao meu e ao teu coração. Tu te afastaste e levaste várias ovelhas juntos. Provavelmente pareço-te ridículo porque não fui para o céu em 1º de outubro de 1914, mas tu não me pareces ridículo. Oh, não! Com 10 das maiores nações da terra contorcendo-se nas agonias da morte, parece-me uma ocasião especialmente inoportuna para tentar ridicularizar o homem, e o único homem que por 40 anos tem ensinado que os tempos dos gentios terminariam em 1914. E aí, né, a Sentinela, além de publicar parte dessa carta de Clayton Woodworth, ela elogia ele, né, dizendo que ele compreendeu que havia mais para aprender, que ele passou 9 meses na prisão em 1918, 1919, né, junto com Rutherford, isso nós vamos ver depois, e mais tarde trabalhou como editor das revistas The Golden Age e Consolation.
e permaneceu firme na fé e leal à organização até sua morte em 1951, aos 81 anos de idade. Nossa, que exemplo, né? Então, a Sociedade Torre de Vigia coloca o exemplo de Clayton Woodworth como padrão para todos os estudantes da Bíblia. Eles não tinham que se sentir decepcionados, porque eles tinham aprendido muitas verdades que Russell ensinou. Então, por que reclamar? Não é mesmo? Eles também falam sobre Macmillan, Alexander Macmillan. Para que vocês tenham ideia por que a Sociedade de Torre de Vigia usa tanto o exemplo de Macmillan, é porque ele foi um dos homens que conheceu, era amigo de Russell, e depois se tornou o braço direito de Rutherford. Vamos ver em vídeos posteriores aqui no canal como Macmillan foi uma das pessoas que planejou a presidência de Rutherford, contradizendo o testamento que Russell havia deixado. Macmillan era a favor de Rutherford em tudo. E em 1957, a Sociedade Torre de Vigia permitiu que ele escrevesse um livro chamado A Fé em Marcha. E muitas vezes a organização cita em suas publicações esse livro como exemplo de uma pessoa que lá naquele tempo de 1914 permaneceu fiel e não tropeçou. Macmillan então diz ali no livro Proclamadores, que foi colocado o comentário dele: tenho visto a sabedoria de esperar pacientemente que Jeová clareie o nosso entendimento de assuntos bíblicos, em vez de se abalar diante de um novo conceito. Às vezes, as nossas expectativas para uma certa data eram maiores do que as Escrituras justificavam. Quando essas expectativas deixaram de se cumprir, isso não mudou os propósitos de Deus. De fato, isso não mudou os propósitos de Deus, mas causou profunda tristeza em muitas pessoas, atrasou a vida de muitas pessoas naquele tempo, que poderiam ter se dedicado a um trabalho, ou mesmo pregando e distribuindo, a sentinela, os estudos das escrituras naquele tempo, que na verdade não era distribuído, eram vendidos, apesar de ser um preço barato, eles eram vendidos. Quantas pessoas poderiam ter tido um outro tipo de futuro, mas largaram tudo por causa das promessas sobre uma data? Bom, você conhece esse texto bíblico que fala sobre fazer alguém tropeçar? E aí, como que a organização de Jeová lida com esse texto bíblico? Eles fizeram muitos tropeçarem em 1914 e nas várias datas que eles proclamaram avidamente. E a gente sabe que ninguém poderia contestar essas datas, porque se contestasse, seria desassociado. O Anuário de 1976, que toda testemunha de Jeová deveria ler, ele conta a história dos Estados Unidos. O anuário, para quem não é testemunha de Jeová, é chamado em inglês Yearbook, por isso a abreviação de anuário, quando se procura na biblioteca online do site das Testemunhas de Jeová, você vai procurar como YB. Ele é um livro que conta sobre como está a obra de pregação em todo o mundo. E normalmente escolhe alguns países para contar como se iniciou a pregação naquele país. Como sabemos, as Testemunhas de Jeová, que antes chamavam estudantes da Bíblia, nasceram nos Estados Unidos, com o pastor Russell. Assim que ele era chamado, o pastor Russell. E o anuário de 1976 mostra como tudo isso aconteceu. Traz uns detalhes bastante interessantes sobre a vida de Russell, algumas acusações contra ele, mas não se aprofunda demais. Mas é interessante o que ele fala lá e nota novamente o Alexander Macmillan. Lá no anuário de 1976, as páginas 72 a 75, novamente Macmillan fala sobre como é que era a expectativa dele e de algumas pessoas lá em 1914. Então a experiência de Macmillan diz o seguinte, lá na página 72. Note o livro Fé em Marcha, que eu falei para vocês. Em 23 de agosto de 1914, como eu bem me lembro, o pastor Russell iniciou uma viagem pelo noroeste,
descendo pela costa do Pacífico e indo aos estados meridionais, e então terminando em Saratoga Springs, Nova York, onde realizamos um congresso de 27 a 30 de setembro. Essa foi uma época interessantíssima, porque alguns de nós seriamente achávamos que iríamos para o céu na primeira semana desse outubro. Note que Macmillan diz alguns de nós, como se não fosse a maioria dos estudantes da Bíblia. Afinal de contas, foram 40 anos pregando a respeito de 1914. A ideia de irem para o céu em 1914 era forte entre alguns estudantes da Bíblia. Note novamente, a Torre de Vigia usa o termo alguns, para mostrar que não era uma ideia generalizada. Nossa ideia, observa a irmã Kenyon, esposa de Dwight Kenyon, era que a guerra passaria para a revolução e a anarquia. Daí, os dos ungidos ou os consagrados naquele tempo morreriam e seriam glorificados. Certa noite sonhei que a inteira eclésia, o nome que eles chamavam congregação naquele tempo, estava num trem que ia para algum lugar. Houve trovões e relâmpagos, e prontamente todos os amigos começaram a morrer por toda a minha volta. Eu achei que isso estava bom, mas, embora tentasse a valer, não conseguia morrer. Isso era muito frustrador. Daí, de repente, morri e me senti tão aliviada e satisfeita. Conto isso só para mostrar quão seguros estávamos de que tudo iria terminar em breve, no que tangia a este velho mundo, e que o restante do pequeno rebanho iria ser glorificado. Então, para essa irmã, era tão real, ela acreditava tanto naquilo que Russell pregou e disse sobre 1914, que quando chegou aquele ano, estava chegando perto da data predita, ela chegou a sonhar que ela estava indo para o céu, que as pessoas estavam morrendo indo para o céu. Novamente, a Sociedade Torre de Vigia cita Macmillan. Um incidente no Congresso de Saratoga Springs, em 1914, sublinha o conceito do irmão Macmillan sobre ir para casa, para o céu, naquele ano. Note que Macmillan falou que era uma viagem, que Russell estava fazendo, visitando várias congregações e fazendo um tipo de congresso naquelas regiões lá em Saratoga Springs, em Nova York, em 1914. Macmillan estava junto com ele. Então Macmillan escreveu: quarta-feira, 30 de setembro, fui convidado a discursar sobre o assunto. Está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejamos sóbrios, vigilantes e oremos. Esse era o título do discurso que Macmillan faria. Bem, como diria a pessoa, isso calhava bem para mim. Eu sinceramente cria nisso, que a igreja iria para casa em outubro. Durante esse discurso, fiz a infeliz observação: este é provavelmente o último discurso público que proferirei, porque logo voltaremos para casa. Hoje, lendo isso, gente, me dá uma tristeza no coração, porque a esperança que eles tinham era muito forte. Ele achava que era o último discurso que ele faria mesmo. Na manhã seguinte, 1º de outubro de 1914, cerca de 500 estudantes da Bíblia gozaram uma linda viagem pelo rio Hudson abaixo, num barco a vapor, de Albany para Nova York. No domingo, os congressistas iniciaram as sessões em Brooklyn, onde terminaria a Assembleia. Um bom número de delegados ficou em Bethel e, naturalmente, os membros da equipe da sede estavam presentes à mesa do desjejum de sexta-feira de manhã, 2 de outubro. Todo mundo já estava sentado quando o irmão Russell entrou. Como de costume, disse alegremente: "Bom dia para todos." Mas esta manhã era diferente. Ao invés de ir de imediato para seu lugar, bateu palmas e anunciou jubilosamente: "Terminaram os tempos dos gentios, seus reis já tiveram seus dias." "Como batemos palmas!" exclama Cora Merrill. Admitiu o irmão Macmillan. "Ficamos muito agitados e não seria surpresa se nesse instante simplesmente começássemos a subir.
esse se tornando o sinal para começarmos a subir para o céu. Mas, naturalmente, não houve nada disso. Realmente, acrescenta a irmã Merrill, depois de breve pausa, ele, no caso Russell, né, que estava anunciando aquilo ali em Betel, disse: alguém se sente desapontado? Eu não. Tudo está ocorrendo dentro do horário. De novo aplaudimos. Aí diz que Russell teceu algumas observações, mas não demorou muito até que Macmillan tornou-se objeto das atenções. De modo espirituoso, Russell disse: iremos fazer algumas alterações no programa de domingo. Às 10h30 de domingo de manhã, o irmão Macmillan dará um discurso para nós. Isso causou fortes risadas da parte de todos. Afinal de contas, fora apenas na quarta-feira anterior que o irmão Macmillan proferira o que achava ser provavelmente seu último discurso público. Bem, escreveu Macmillan, anos depois, tive que fazer esforço de procurar algo para dizer. Aí ele diz, né, que achou um salmo lá para fazer o discurso. Bom, isso a princípio, né, parecia engraçado. Né? Afinal, o pessoal riu que Macmillan tinha feito o último discurso dele e chegou em outubro e ele teria que discursar de novo. Mas aquilo mexeu com muito mais gente. Diz na página 75. Os desapontamentos, porém, quanto a ir para o céu em 1914, realmente eram insignificantes quando comparados com as grandes expectativas realizadas em relação àquele ano. Nos primeiros 6 meses de 1914 não aconteceu nada às nações gentias, embora os estudantes da Bíblia muito apontassem que os tempos dos gentios expirariam naquele ano. Mas, quando começou a Primeira Guerra Mundial, bom, em agosto, eles se sentiram não tão decepcionados, porque de fato, 1914 traria o que eles tanto esperavam. Bom, com essas experiências de Macmillan e Clayton Woodworth, parece que quem saiu da organização era fraco na fé, não é mesmo? Mas você viu junto comigo como Russell explicava 1914 e o que ele esperava disso. Segundo dados da própria organização, cerca de 4.000 pessoas deixaram a religião dos estudantes da Bíblia entre 1917 e 1919. Por quê? Bom, não apenas pelo que aconteceu em 1914, mas porque em 1918 terminou a guerra. Então, aquilo que eles entendiam como sendo a grande tribulação havia terminado. As nações começaram a voltar a fazer um pacto de amizade e as coisas continuaram. Então, foi muito difícil para eles. E seria justo condenar essas pessoas? Mas as publicações mais atuais das Testemunhas de Jeová procuram dizer que alguns pensavam daquela forma, alguns saíram. É interessante que o índice das publicações dos anos 60 a 90, sob o tópico 1914, eles tiveram a cara de pau de colocar ali do lado, dizendo conceito das Testemunhas de Jeová individuais, ou seja, a expectativa sobre ir para o céu, que seria em 1914. Individuais, como se fosse alguma Testemunha de Jeová lá que outra, naquele tempo, pensava isso. E nós sabemos que não. E eu vou mostrar para vocês aqui, pessoas em vários países se sentiram com respeito a 1914, a decepção daquele ano. O anuário de 1981 começa a contar a crise de 1914, porque a gente sabe que a Alemanha invadiu a França. Então, os estudantes da Bíblia franceses foram atingidos em cheio. Então, tiveram que fugir para muitos lugares. E eles achavam que, com aquela guerra e com aquilo acontecendo, eles já iriam para o céu. Na página 45, no finalzinho, ali diz:
Contudo, havia um crescente sentimento de desapontamento entre alguns cristãos ungidos, inclusive o próprio Emily Lance. Ele viu 1914 chegar ao fim sem os cristãos serem arrebatados para encontrar o Senhor no ar, de acordo com seu entendimento de 1 Tessalonicenses 4,17. A obra nas terras de língua francesa estava entrando claramente num período difícil. Aí depois vai falar sobre um tal de Freytag, que se opôs a Rutherford, lá na França. Mas note, quando a Torre de Vigia fala sobre a experiência de irmãos que se desapontaram com 1914, ela sempre usa o termo alguns, para mostrar que eram poucos. No anuário de 1980, nós vemos um trecho de uma experiência no Canadá. Nas páginas 97 e 98, a Torre de Vigia relata uma experiência positiva, claro, de um canadense que não se desapontou. Bom, sob o tópico "Cumpriram-se os tempos designados das nações?", diz ali: houve grande expectativa com a chegada do ansiosamente aguardado ano de 1914. Note a palavra alguns de novo. Alguns esperavam mais do que Russell ou a Torre de Vigia predisseram. Houve muita especulação, e o fato de não se concretizarem algumas dessas esperanças pessoais podia levar a desapontamento, especialmente para os espiritualmente imaturos. Mas a maioria dos maduros puderam ver que podia acontecer exatamente isso. Em fins de 1913, um canadense de bom discernimento escreveu à sociedade. 1913 ainda. Embora nosso Pai Celestial ache conveniente provar a fé de seu povo em vários pontos, parece, contudo, que no ano vindouro enfrentaremos uma prova mais severa de nossa confiança em Deus e na sua palavra. Estou ciente, porém, de que a fé dos estimados irmãos é muito forte, e creio que continuarão a travar com êxito até o fim a boa luta pela fé. O pastor Russell, conforme sempre o entendi, nunca afirmou que sua interpretação das profecias sobre cronologia fosse infalível. Seus escritos sempre me deram essa impressão. Se o ano de 1915 chegar e não se presenciar tudo aquilo que muitos irmãos esperam, pouco importará para mim. Sabemos ainda que a tua palavra é a verdade, e que nenhum jota ou tio passará até que tudo seja cumprido. Sabemos adicionalmente que, segundo o sinal dos tempos, esse dia não está muito longe. Em 1913, esse canadense escreveu isso. De fato, Russell nunca disse que era infalível a cronologia dele. Porém, outras vezes diziam que eram datas de Deus. Como vai se desconfiar de datas de Deus? Além do mais, ele dizia no seu relato, esse irmão canadense, que o dia não estava muito longe. Então, se não fosse 1914, seria 1915, no máximo 1916. Porém, todos esses anos se passaram, Russell morreu em 1916, a guerra terminou em 1918, e quem que seria o novo presidente da Sociedade Torre de Vigia? Eles não foram para o céu, conforme havia pregado a tantas pessoas, e sofreram escárnio de diversas pessoas em vários lugares do mundo. Note agora um comentário da Noruega, no anuário de 2012. Na página 101 do anuário de 2012 sobre a Noruega diz o seguinte: os irmãos estavam na expectativa do que aconteceria em 1914. O livro O Tempo Está Próximo, segundo volume da série Aurora do Milênio, explicava que o fim dos tempos dos gentios ocorreria em 1914. Essa época seria marcada por dificuldades e anarquia, e em seguida o reino de Deus começaria a dominar a terra. Os estudantes da Bíblia também esperavam que os co-herdeiros de Cristo recebessem sua recompensa celestial naquela época. Note que agora, nessa publicação, a Sociedade de Torre de Vigia foi honesta.
Ela disse que os estudantes da Bíblia esperavam receber a recompensa naquela época. Então, eram todos, não eram alguns. Esse tema muitas vezes se tornava assunto de conversa. Por exemplo, certa noite em julho de 1914, Carl Christiansen estava tocando na Orquestra Municipal de Skien. No intervalo, ele disse a algumas pessoas: dentro de poucas semanas, coisas vão acontecer. Primeiro haverá guerra, depois revolução e anarquia. Daí virá o reino de Deus. Logo depois disso, quando irrompeu a Primeira Guerra Mundial, as pessoas procuraram Carl para saber mais. Imagine, né? Como coincidiu a Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914, e eles esperavam algo para outubro de 1914, para eles a Primeira Guerra Mundial foi a glória. Só que a decepção veio alguns anos depois, porque eles não foram para o céu conforme eles haviam pregado. Note aqui, logo antes do subtópico ânimo renovado, também houve inquietação quando Charles Russell morreu em 1916 e foi sucedido por Joseph Rutherford na supervisão das atividades dos estudantes da Bíblia. Por causa de mudanças organizacionais e expectativas não concretizadas referentes a 1914, muitos deixaram a organização. Lembra que eu falei para vocês que eram cerca de 4.000 pessoas? A repercussão foi especialmente negativa na congregação de Bergen, onde em 1918 só havia um irmão e 7 irmãs. Em Trondheim, muitos deixaram a congregação e um grupo em Cristiânia também se desviou. Mas os que lealmente apoiaram a organização logo foram muito abençoados por Jeová. Então, quantas congregações foram desfeitas naquele tempo, após a morte de Russell e a predição de 1914 não se cumprir? Que dizer da Bélgica? Bom, o anuário de 85, na página 74, relata uma experiência de decepção sobre 1914. Diz ali: os anos que seguiram 1914 testaram a fé de cada um até o limite. Embora 1914 revelasse ser o ano marcado predito na Bíblia, não era, contudo, o tempo para a congregação cristã ser arrebatada aos céus, como era a expectativa de muitos irmãos. Ainda tinha de ser realizada uma obra de testemunhos sem precedentes. Quem se mostraria obediente à ordem de Cristo de pregar essas boas novas do reino antes de vir o fim? A muitos faltava o zelo, bem como o desejo de pregar publicamente o reino de Deus, e se dissociaram do povo de Jeová. Começaram a circular entre os pequenos grupos panfletos que davam mais ênfase às opiniões pessoais do que às verdades reveladas de Deus. Ora essa, novamente a Sociedade Torre de Vigia critica aqueles que deixaram um movimento em 1914 ou próximo dessa data. Aqui na Sentinela, 1º de setembro de 88, é relatado a experiência de 2 irmãs que pregaram por muitos anos lá no tempo do irmão Russell. E aí menciona o que ela sentiu com respeito a 1914. Ela diz o seguinte aqui na página 20, depois de lembrar-se de um cântico, né, daquele tempo, ela diz assim: depois um irmão aproximou-se de mim e disse: você deve ser a última dos 144.000 que entram. O tempo que lhe resta para garantir a sua chamada e eleição é muito curto. Tais eram os pensamentos de muitos que aguardavam com grande expectativa o ano de 1914 que se aproximava. Mas para mim foi um período de prova ao enfrentar grande oposição em casa. Percebam que essa irmã disse que muitos tinham esse pensamento, não alguns, como a organização costuma escrever nas suas publicações. Já na Despertai, de 22 de fevereiro de 1985, nas páginas 11 e 12, traz relatos
da Jamaica e Ilhas Caimã e mostra como muitos irmãos se sentiram. Acompanhem comigo. Semelhante aos irmãos em outras partes, os na Jamaica aguardavam ansiosamente o ano de 1914 e o fim dos tempos dos gentios. Igualmente, ficaram desapontados de que sua expectativa de um fim antecipado do sistema de Satanás não se realizou. Depois do falecimento do irmão Russell, em outubro de 1916, sobreveio-lhes verdadeira prova de fé. Muitos abandonaram a organização e começaram a exercer pressão sobre os leais. A pressão se intensificou com a visita de Paul S. L. Johnson, dos Estados Unidos. Ele abandonara a verdade e viera a apoiar os desleais. Os que tinham fé de que Jeová continuaria a usar um instrumento até então usado por ele, a Sociedade Watchtower, permaneceram constantes e mantiveram a luz da verdade brilhando durante aqueles tempos provadores. O peneiramento naqueles anos fez com que muitos deixassem de se associar com a organização. Por fim, eles se dividiram em pequenos grupos e atualmente não se ouve mais falar neles. Podem ser comparados a um ramo que é arrancado de uma árvore. Bom, aqui primeiro fala sobre o desapontamento que ocorreu com muitos irmãos lá na Jamaica. Depois menciona uma figura interessantíssima, Paul S. L. Johnson. Nós vamos falar em breve sobre ele num vídeo, porque ele foi uma das pessoas contrárias à eleição de Rutherford. E vamos ver o que aconteceu com este cara, este diretor da Sociedade Torre de Vigia, que queria ser o próximo presidente. Mas notem que a organização diz que o peneiramento naqueles anos fez com que muitos deixassem de se associar com a organização, se dividiram em pequenos grupos e depois desapareceram. Mas isso é uma mentira. Muitos grupos que se originaram lá naquele tempo, e não só na época entre 1914 e 1919, mas também no final dos anos 20 e início dos anos 30, houve um outro grande cisma nas Testemunhas de Jeová com as mudanças doutrinais que o Rutherford fez. Muitos dessas pessoas que saíram criaram movimentos que existem até hoje. Eu vou fazer um vídeo especial sobre vários estudantes da Bíblia que existem no mundo todo com outros nomes, aos quais a Organização das Testemunhas de Jeová, com a Sociedade Torre de Vigia, não apenas não os reconhecem, mas também não divulga a existência deles para não perder membros. Finalizando a pesquisa, vamos considerar um relato da Itália e um da Alemanha. No anuário de 83, na página 120. Durante a Primeira Guerra Mundial, o pequeno grupo de irmãos italianos passou por um período de provas e purificação semelhante ao que ocorreu em outras partes do mundo. Em 1914, alguns estudantes da Bíblia, como eram então chamadas Testemunhas de Jeová, esperavam ser arrebatados em nuvens para encontrar o Senhor no ar e criam que seu trabalho terreno de pregação havia chegado ao fim. Note como a sociedade mente de novo, dizendo que alguns estudantes da Bíblia esperavam. Um relato ainda existente diz: um dia, alguns deles foram para um lugar isolado, a fim de esperar o evento ocorrer. Entretanto, quando nada aconteceu, foram obrigados a voltar novamente para casa num estado mental bem deprimido. Como resultado, muitos destes caíram da fé. Então, notem como foi triste para esses irmãos daquele tempo. Eles voltaram num estado mental deprimido e, obviamente, abandonaram. E eles são julgados, até hoje, pela história das Testemunhas de Jeová, como fracos na fé, como pessoas que criaram expectativas e se desiludiram. Que Russell não tinha dado a entender aquilo, mas eles leram daquela forma. E se fosse apenas 1914 o ano que profetizaram, não é mesmo? Sabemos que foram muitos outros mais. Agora acompanhem comigo esta última experiência no Anuário da Alemanha, 1975. Nas páginas 78 e 79, relata uma pequena experiência de um irmão chamado Grabenkamp.
Quando ele soube que a guerra estava começando, ele disse aos filhos: Bem, meus meninos, chegou a hora. E seus irmãos em todo o mundo pensaram e falaram palavras similares. Aguardavam estes eventos? Sim, não só isso. Haviam recebido a ordem de Jeová de anunciá-los a outros. Sabiam que estas coisas seriam simples precursores de indescritíveis bênçãos de Jeová para a humanidade. Passados-se muitos anos, outro irmão, o irmão chamado Date, que foi batizado com sua esposa em 1912, disse o seguinte: Durante as últimas 2 horas que passei ao lado de minha querida esposa enferma, em 23 de junho de 1954, 2 horas e meia antes de ela adormecer na morte, lembramo-nos do dia há muito já passado, de 28 de junho de 1914, que sempre foi tão importante para nós. Era um domingo, fazia um dia lindo de verão. Nessa tarde tomamos uma xícara de café na varanda e maravilhamo-nos com o céu bem azul. O ar era límpido e seco. Não se podia ver uma nuvem sequer. Mencionei o jornal. Parecia não haver nenhuma tensão em parte alguma da terra. Todavia, aguardávamos sinais visíveis do início da regência de Cristo nesse ano. Viu? Sinais visíveis da regência de Cristo. Os jornais já se sentiam triunfantes e publicavam um artigo difamador após outro contra os adoradores verdadeiros que haviam profetizado o fim do mundo em 1914. Isso o irmão está relatando, viu? Que eles haviam profetizado o fim do mundo em 1914. Na segunda-feira, 29 de junho de 1914, contudo, abrimos nosso jornal bem cedo de manhã e lemos as manchetes. Assassinado em Sarajevo o herdeiro austríaco ao trono. Da noite para o dia, os céus políticos ficaram negros. 4 semanas depois, irrompeu a Primeira Guerra Mundial. Agora, aos olhos de nossos oponentes, éramos de súbito os maiores dos profetas. Mas, infelizmente, mesmo sendo considerados como profetas por a Primeira Guerra Mundial ter acontecido, todas as esperanças celestiais que eles tinham não se cumpriram. Ainda na página 83 e 84, notem só. Sob o tópico Nenhuma pausa no trabalho, o anuário de 75 diz, na página 83, 84. Os irmãos nutriam várias expectativas no tocante ao ano de 1918. Alguns estavam certos de que assinalaria o fim de sua carreira terrestre e expressavam repetidas vezes essa esperança a seus amigos e conhecidos. A irmã Schunk, em Barmen, por exemplo, explicara a suas colegas de trabalho que, caso deixasse de se apresentar para o trabalho algum dia, seria porque fora levada para casa. Quando suas expectativas não se cumpriram, contudo, alguns se afastaram, desapontados, assim como alguns haviam feito em 1914. Outros se perguntavam o que iria acontecer agora. Mas para aí, como é que eu estou falando agora em 1918? Nós não estamos tratando de 1914? Sim. Queridos irmãos testemunhos de Jeová e queridas pessoas que me assistem, não foi apenas 1914 pregado como o ano em que o fim aconteceria sobre a terra e o reino de Deus traria suas maravilhosas bênçãos. A torre de vigia iludiu a muitas pessoas e utilizou da sua juventude, da sua força de trabalho, do seu tempo e do seu dinheiro para pregar a todas as nações possíveis sobre o que aconteceria em 1914. Como aquilo não se cumpriu, muitos saíram da organização e foram taxados como traidores, fracos na fé. Entretanto, alguns permaneceram, esperaram 1915, esperaram 1916, Rússia morreu em 16, esperaram 1917, quando foi lançado o mistério consumado. E nesse ano foi dito que o fim, de fato, chegaria em 1918. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês que a esperança, a profecia
sobre o fim do mundo e o reinado milenar de Cristo estava agora sendo explorada além de 1914, para a espera de 1918. Aguarde os próximos vídeos e obrigado por ter ficado comigo até aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com qualquer testemunho de Jeová ou estudante delas. Muito obrigado.